Bem-vindo para quem for entrando. Enquanto vão chegando pessoas, eu vou aqui lendo as perguntas que já mandaram aí na caixinha de perguntas para eu poder responder daqui a pouco. Então, enquanto isso, quem for chegando vai sendo bem-vindo. Vamos ver para que direção que a gente vai nessa conversa. Estou aqui lendo as perguntas. Pessoal que tá entrando, ó. Nossa, já vi que ficou de peso a conversa, viu, Rafael aí? Ó quem tá ali, ó, Rafa. Puxando a fila de todos os outros. Tá ali nosso amigo. Gente, tem gente que tá entrando que eu não conheço também. Se quiserem dizer de onde vocês são, no sentido de cidade, né? Ou movimento que pertencem, ou qual é o santo de devoção de vocês, né? Os meus estão em grandeza aqui. Só tá faltando um Dom Bosco, né? É verdade, mas tá aqui bem representado. Então, pra gente falar sobre santidade, manda aí qual o seu santo de devoção. E aqueles que a gente ainda não se conhece, né? Manda também de que lugar você é. Tá bom? Eu tô aqui só vendo o que mandaram de pergunta, para daqui a pouco eu poder responder essas perguntas também. Só que antes de eu responder as perguntas, eu quero falar sobre santidade, de modo geral, avulsamente, freestyle, né? Porque não preparei nada. Eu que sempre tenho roteiros para falar, estudo, não fiz nada disso hoje. E também depois eu quero mostrar alguns livros que foram importantes e são importantes na minha caminhada espiritual. Então, o livro que começou me despertando para a vida espiritual, para a busca da santidade, para a devoção dos santos, e os livros que têm me ajudado a aprofundar muito em toda essa realidade. Então eu quero primeiro só falar avulsamente sobre santidade com vocês, né? Daquilo que brotar do meu coração hoje para essa partilha, nesse dia maravilhoso, né? Solenidade de Todos os Santos. E depois eu quero mostrar alguns livros que podem servir de indicação para vocês também. E responder as perguntas que já me fizeram aqui na caixinha, das que eu deixei aí no Instagram mesmo, no story anterior. E também se vocês tiverem alguma pergunta, que daí vão mandando aqui nos comentários. Tá bom? Então, pra gente poder começar bem começado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, com a sua luz ilumina-nos, com suas asas protege-nos, com tua espada defendei-nos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Amém. Então, pessoal, hoje é uma das solenidades que eu mais gosto de celebrar, né? Como vocês podem imaginar, as pessoas que me acompanham aqui, porque a vida dos santos me inspira demais, me ajuda demais. É uma força interior para mim eu conhecer e celebrar os santos. Então, eu sempre procuro celebrar muito bem cada festa de santo que eu sou devota. Então, o Rafa tava aí, não sei se ainda tá, né? Ele vai entender bem. 4 de julho eu tento almoçar macarronada. Por quê? Porque é o dia do frassate e era o prato de comida que ele mais gostava. Então, de sempre trazer a proximidade, a amizade dos santos para dentro da minha vida, né? Então, eu tô muito feliz hoje, que alegria a gente poder celebrar no domingo mesmo, né? A solenidade de Todos os Santos. E quando a gente começa a pensar, né, o que é a solenidade de Todos os Santos, o que é ser santo, poxa, esse pessoal todo aí foi herói na fé, né, viveu as virtudes em grau heróico, será que eu também serei uma heroína da fé, da esperança, da caridade, da prudência, da fortaleza, da justiça e de todas as virtudes, né, no meu modo de viver? Então, o que eu queria agora é pensar com vocês o seguinte: muitas vezes a gente pensa na santidade como para alguns poucos escolhidos ou para alguns heróis muito, bravos, né, que buscam aquilo com todas as forças. E a gente se vê e fala, mas eu não tenho nada de diferente, eu nem tenho tanto dom e tanta força, será que é para mim também? Então, eu gosto de pensar que a santidade, e é o que a igreja ensina, é um chamado para todos nós.
E se é um chamado que Deus nos faz, junto com esse chamado, Deus nos dá toda a graça para a gente viver bem esse chamado. E o que é esse chamado que Deus faz? É para que a gente seja perfeito, para que a gente seja irrepreensível. Em primeiríssimo lugar, o chamado que Deus nos faz é para vivermos com Ele uma história de amor. Se a gente tira a realidade do amor, a dimensão do amor, da busca pela santidade, a nossa busca pela santidade vai ser perfeccionismo. Não vai ser a santidade de Deus que Deus quer manifestar em nós. Então a primeira coisa, a santidade tem a ver com amor. Não tem a ver com atitude irrepreensível, não tem a ver com perfeccionismo, não tem a ver com pode ou não pode, não tem a ver com essas coisas. Em primeiríssimo lugar, a santidade tem a ver com uma relação de amor, uma resposta de amor que nós damos a Deus que tanto nos ama. E porque Deus nos ama, é que nós podemos amá-lo. E Deus, quando nos criou para o amor, nos criou como imagem e semelhança dele. Por isso, se Deus é amor, nós também, como imagem e semelhança dele, nos realizamos no amar. Em primeiro lugar, no amar a Deus, no a gente se unir a Deus, né, de ter um coração cada vez mais unido ao coração de Deus. É nisso aí que se manifesta a nossa santidade. Essa deve ser a nossa busca. Só que, o que acontece? Se eu começo a amar a Deus, buscar amar a Deus com a minha vida, automaticamente, o que tem que acontecer? Que eu comece, então, a odiar todas as situações que na minha vida me levam a me separar ou a ofender a Deus. Então, não é que eu paro de fazer o que é errado, porque é errado eu vou para o inferno. Eu começo a amar a Deus e a amar tanto que eu passo a odiar e a evitar, a não querer mais fazer as coisas que servem como ofensas a Deus, as coisas que me separam de Deus. Se eu amo muito a Deus, por que eu vou ficar fazendo coisa que me separa dele? Não tem lógica, né? E essas coisas que nos separam de Deus, as coisas que nos fazem ofender a Deus, o que são? São os nossos pecados. Os pecados mortais que nos afastam completamente de Deus, rompem, né, nossa possibilidade de relação com Ele, ou os pecados veniais, que são aquelas pequenas ofensas que não chegam a romper nossa relação com Ele, mas que atrapalham muito. Então eu não tenho que pensar, puxa vida, eu tenho que ser santa, eu não posso pecar. Eu tenho que pensar, puxa vida, Deus me ama tanto, quero eu amá-lo também muito e ao máximo. E vou buscar amar a Deus. E no caminho de buscar amar a Deus, é que eu vou ver que tem coisa que me faz ofender a Deus. Que tem coisa que me separa de Deus. Então isso aí eu não quero mais. E é aí que a gente começa a romper com o pecado. E conforme a gente vai rompendo com o pecado e buscando amar a Deus, o que a gente percebe? A gente vai perceber que no nosso coração, na nossa vivência, tem um monte de coisa que é desordenada, que está mal resolvida e que acabam nos fazendo ter uma tendência, uma inclinação para as nossas desordens, para as nossas paixões. Então o que é necessário? Que a cada dia, nos pequenos atos da nossa vida, a gente vá vendo, caramba, isso aqui está meio inclinado para uma desordem. Tô meio com tendência a ficar impaciente. Nossa, eu tô apegada demais aos meus bens materiais. Ó, fiz rima ainda. Então eu tenho que ir observando essas coisas e ir buscando endireitar, colocando tudo na direção de Deus, do amor de Deus, do meu coração ser mais livre para amar a Deus. Então a nossa busca tem que ser o quê? Experimentar o amor de Deus, que é Ele quem primeiro nos amou, para a partir disso a gente ter condições de amá-lo. E quando a gente começa a amar a Deus, naturalmente a gente começa a romper e a evitar o que nos afasta dele e o que acaba sendo uma ofensa nossa a ele. E quando a gente começa então nesse caminho, a gente vai ver o quê? Que existem situações que eu naturalmente tendo para um lado que me afasta de Deus e eu tenho que ir tentando me ajeitar para então eu corresponder sempre mais ao amor de Deus, conseguir amá-lo sempre mais. Um problema muito grande que a gente vê é o quê? É que as pessoas acham que a santidade é perfeição. Meus irmãos, nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta vida. Nós não somos Deus. A gente sempre vai ter a concupiscência, essa inclinação ao pecado, as nossas paixões desordenadas. A gente sempre vai estar até o último milésimo de segundo da nossa vida com a possibilidade do erro, do pecado, sendo uma realidade bem presente na nossa vida.
Então, o que nos cabe fazer não é buscar a perfeição, porque a perfeição será inatingível. E se a gente começa a buscar e ver que a gente não atinge, o que a gente começa a ficar? Frustrado. A gente começa a ficar desanimado. Então, eu tenho certeza que vocês já viram pessoas que, nossa, sou super, nossa, quero muito ser santo, 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 ser perfeito, vou dar tudo para Deus e minha vida é dele, vou amá-lo, vou viver tudo heroicamente. Só que à medida que a pessoa põe uma régua tão grande e inalcançável, que conforme ela vê que ela não dá conta, ela começa a se frustrar, ela desanima e larga tudo. Então o que a gente tem que fazer é ter a meta real de que nós somos inclinados ao pecado, nós somos seres desordenados, mas a graça de Deus em nós nos capacita e nos permite podermos amá-lo e amá-lo sempre em maior perfeição, amá-lo sempre com um coração mais desapegado das pessoas e das coisas e fazendo opções cada vez mais concretas no nosso dia a dia de amor a Deus. Isso é a santidade. Quando eu começo no meu dia a dia a olhar as coisas ao meu redor e ali não perguntar o que eu prefiro, o que eu mais gosto, o que mais me sacia, o eu. Mas quando eu olho uma situação eu penso, como é que nessa situação concreta eu posso amar mais a Deus? Como que eu correspondo melhor ao amor de Deus que já me ama perfeitamente nessa situação? Então a minha resposta não é, é pecado ou não é. A minha resposta tem que ser, aqui eu amo a Deus assim. Isso que tem que estar no fundo das nossas ações. E conforme a gente for buscando, então, essa vida no amor de Deus, o que vai acontecer? A gente vai perceber que a graça dele cada vez mais vai atuar em nós. A gente não vai conseguir nunca ser santo sozinho, por mérito ou por bravura. De modo algum, a gente consegue ser santo pela nossa generosidade em corresponder ao amor de Deus. Pelo quanto a gente é dócil à graça do Espírito Santo, realizando em nós a obra de santificação. Então a santidade não vai ser um prêmio depois de uma grande corrida, né? Ganhei a medalha, santa, uhul, é nóis. Não, a santidade é o quê? É justamente eu permitir que Deus faça em mim a obra. Como a gente sempre tem a historinha, né, de falar do Michelangelo que pegou o bloco de mármore e lá dentro ele já enxergou uma Pietà. Na realidade, nós somos um grande bloco também e Deus já enxerga em nós grandes santos. A gente tem que ter a docilidade de se permitir ser trabalhado por Deus e não ficar fechados em nós mesmos, fazendo as coisas da nossa cabeça e tudo mais. Então, essa é uma primeira realidade que eu queria partilhar com vocês, justamente nesse sentido. Então, do que é santidade? A gente tem que olhar com essa visão do amor, um chamado que é para todos, que Deus nos dá a graça de corresponder no pequeno e no cotidiano, a cada momento, a todas as situações através da busca por amar a Deus em primeiro lugar. O romper com o pecado, o vencer as tentações, o fazer a diferença no mundo, o cumprir a nossa missão, tudo isso vai ser justamente consequência dessa experiência de amor com Deus e da nossa resposta generosa a Ele. O Papa Francisco, quando escreveu, acho que foi ano passado, retrasado talvez, a Gaudete et Exultate, é um documento dele, né? Alegrai-vos e exultai, ele escolheu falar justamente sobre o tema da santidade. E lá ele fala duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeira coisa que ele fala é que alguns santos são para nós modelos, então a gente olha e fala, caramba, que legal, esse santo viveu isso, acho que eu vou tentar também. E é o que está acontecendo agora com o Carlo Acutis, né? Todo mundo olha e fala, meu Deus, olha esse menino, também dá para eu, adolescente, ser santo, vou tentar como ele. Ok, olha um modelo e tenta se inspirar. Mas o Papa também diz que alguns modelos são inimitáveis e que eles servem apenas para que a gente olhe e glorifique a Deus pelo que Deus fez naquela vida. Não é para a gente tentar imitar. Então eu olho para uma Santa Teresinha, para um São Francisco de Assis, para um São Francisco de Sales e para outros grandes santos. Eu não tenho que ficar tentando aplicar diretamente na minha vida aquilo que foi a vida de santidade dele. O Senhor é perfeito e consegue manifestar a sua perfeição na imperfeição de tantas criaturas. Nossa, Deus, faz também em mim uma obra de perfeição.
Isso é o quê? É que a gente reconheça, e aí é o segundo ponto que o Papa fala e que eu queria partilhar com vocês, que cada um de nós é chamado à santidade e é chamado a viver nesta terra uma missão. Deus deu para cada um de nós uma missão nessa terra. E a nossa missão é exatamente o quê? A nossa missão é que nós, onde nós estamos historicamente, geograficamente instalados, aí a gente seja um reflexo do Evangelho de Jesus. Então a gente fica procurando, como é que eu vou dar uma resposta de santidade maravilhosa no momento que eu estou vivendo agora, isso, aquilo, tal, não sei o quê. O que tem que ser a minha resposta de santidade a cada momento? Onde eu estou? Eu não preciso ficar buscando onde que eu serei mais santo, mais incrível. Eu tenho que olhar onde eu estou. Na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, no grupo que eu participo, na minha paróquia, no meu prédio, na minha vizinhança, na minha cidade, no meu país. Onde eu estou? Neste momento exato. Então, 1º de novembro de 2020, esse é o momento que eu tenho que viver a santidade. E o que é a santidade? É neste momento, neste lugar histórico, eu justamente então refletir o Evangelho de Jesus com a minha vida. Então assim a gente vai vendo que a santidade não é para ser complicada, nem é para ser uma missão impossível. É algo real para aqueles que têm um coração generoso e dócil à graça de Deus, que buscam viver o amor a Deus e o amor de Deus em cada uma das realidades da própria vida. Então isso eu queria partilhar com vocês, né? E do que eu queria dizer antes de responder as perguntas, fazer comentários ou mostrar os livros, era isso, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é a santidade. Acham que santidade é perfeccionismo, acham que santidade é nunca pecar, acham que santidade é fazer coisas irrepreensíveis, quando na realidade, em primeiro lugar, a santidade é ser dócil à graça, ao amor de Deus e corresponder a esse amor. O modo como isso vai se manifestar na vida de cada um vai ser diferente. Então, primeira coisa era isso aí. Agora eu quero mostrar para vocês alguns livros que fizeram muita diferença na minha vida espiritual, que me ajudaram assim profundamente a começar a dar passos na minha espiritualidade num caminho maior de busca de santidade. Porque eu percebo que muitas vezes nos falta também ter referência. Porque a gente quer ser santo, quer ser santo, quer ser santo, só que a gente não sabe como que é isso, não sabe como que se manifesta a graça de Deus na vida das pessoas. A gente acha, né, que a gente já vê um santo numa parede, assim, rogai por nós, e a gente acha que a vida do cara já foi aquilo ali. Então é a partir da leitura, a partir do estudo que a gente vai vendo, então, como buscar essa vida de santidade e como Deus manifesta a santidade dele nos diversos tempos, nas diversas pessoas, nas diversas situações e tudo mais. Então, o primeiro livro que fez muita diferença na minha vida, muita diferença, assim, que transformou, foi esse aqui. Só que eu li, era outra edição. Ele chama, para você estar ao contrário, né? Mas é Dom Bosco, uma biografia nova, do Terésio Bosco. Hoje em dia o pessoal gosta de ler livro grosso, assim, mas só, né, coisa avulsa, né? São situações de fantasia e tudo mais. Eu fui começar a me aventurar para a leitura, detestava ler. Comecei por esse livro e foi o primeiro milagre de Dom Bosco na minha vida, porque eu não conseguia parar de ler o livro, é maravilhoso. E ali eu comecei a ver a vida de um cara que era uma vida que eu desejava para mim. Cheia de vida verdadeiramente, assim, cheia de desafio, cheia de conquista, cheia de transformação e cheio de superação de limites, um monte de coisa. E eu falei, caramba, que vida legal. E é a vida de Dom Bosco, né, que me transformou profundamente. Depois, esse livro aqui fez muita diferença. Esse é o original que eu li, antigo, amarelado, mas que hoje em dia ele é assim, que chama Dom Bosco, Profundamente Homem, Profundamente Santo. O PDF dele gratuito tá na editora Salesiana, no site, dá para pegar. E aqui o Pietro Brocardo, ele vai mostrando como era o temperamento de Dom Bosco, como era o jeito humano de Dom Bosco agir, e como em tudo isso ele foi sendo dócil à graça de Deus para responder com amor a Deus nas situações concretas. Então tem Dom Bosco com raiva, tem Dom Bosco fazendo graça, tem Dom Bosco isso, e mostrando aquilo que era o bruto de Dom Bosco, né? E também aquilo que a graça de Deus foi operando em Dom Bosco. Eu achei que eu tinha mais um livro aqui, tem, de Dom Bosco,
que daí eu encerro minha bosquianice, que muitas vezes a gente acha também que o santo é feito do nada, né? E esse livro aqui de Dom Bosco, ó, Dom Bosco, Notas para uma História Espiritual de Sua Vida, que eu acho muito bacana, é que ele fala assim, a infância de Dom Bosco. Então, como foi construída a espiritualidade de Dom Bosco na infância dele, na adolescência, a influência de amizades, de diretor espiritual, da mãe. Então, pra gente ver também que um santo não nasce pronto, né? Ah, o cara caiu do céu pronto e ele é santo e eu não caí do céu pronta, não serei santa. Não. É um caminho de construção. Ninguém é santo do nada. Então, ali vai mostrar a influência da espiritualidade jesuíta, a influência de Santo Afonso de Ligório, de outros santos na vida de Dom Bosco. Francisco de Sales, né? Não posso esquecer. Então, assim, nenhum santo é do nada santo, nenhum santo se faz do dia para a noite sem influência nenhuma. É um caminho de construção na própria espiritualidade. Então, aquele livro ali eu gosto muito por causa disso. E daí, né, Dom Bosco, que da hora, é isso que eu quero pra minha vida. Fui começar a ter direção espiritual e a primeira coisa que o padre me disse foi, TT, só que não é só Dom Bosco na vida, não. Precisa equilibrar isso aí dentro de você. Então, quero pedir que você leia História de uma Alma. Eu falei, eita, meu Deus, mas nenhum amigo meu que é devoto de Santa Terezinha gosta desse livro. Todo mundo fala que é muito cheio de nhenhenhê, florzinha, meu rei, majestade, lírio. E daí eu fui ler por obediência, né? E conforme eu fui lendo, eu falei, meu Deus, que negócio incrível, que maravilhoso, nossa, que gênia, né? Que gênio da espiritualidade que ela é. Então eu gostei muito, foi muito bom pra eu ler História de uma Alma. Eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes. Ano que vem pretendo ler de novo. E assim, ajudou muito, muito, muito a minha espiritualidade. E por muito tempo eu falei que a minha espiritualidade era tipo um Kinder Ovo. Por fora era Dom Bosco e por dentro Terezinha. E daí a minha relação com Santa Terezinha ficou tão de entender o bem que ela fazia na minha vida espiritual, que um outro livro que eu sempre retomo é esse aqui, Conselhos e Lembranças, que é o quê? Santa Terezinha ela foi mestre de noviças, no Carmelo, lá em Lisieux e tudo mais. E a Celina, a irmã dela, quando entrou pro Carmelo, foi noviça dela. Então o que aconteceu? A Celina foi tomando nota de alguns conselhos que Terezinha dava no dia a dia. E foi colocando aqui também lembranças dessa época de quando ela era mestre de noviças, né? Então esse livro também é muito bom para nos formar para a santidade, muito, muito mesmo. Um outro livro que eu li, e daí aqui fica uma partilha, né? Muitas vezes a gente vai ler o que falaram dos santos e o pessoal põe o santo lá em cima. São fulano de tal, que incrível, que maravilhoso que ele é. Só que na realidade, quando a gente vai ler o que o santo mesmo fala da vida dele, a gente vê super diferente, né? As lutas, a gente não vê a vitória só, a gente vê o dia a dia e tal. E ter lido esse livro aqui também foi muito bom, que é a Autobiografia de Santo Inácio de Loyola. Eu não sou da espiritualidade inaciana, eu tenho dificuldade com ela. Eu acho que é muito regrada e eu sou muito avulsa e indisciplinada. Mas ler a autobiografia de Santo Inácio me despertou uma profunda amizade com ele, de admirar o santo, de gostar do santo, de tê-lo como um exemplo para a minha vida. Então, assim, não sou da espiritualidade dele, mas a vida dele falou profundamente comigo. Então, às vezes pode acontecer isso, né? A gente não tem uma espiritualidade numa escola de espiritualidade de um santo, mas a vida dele, o modo como Deus atuou, o modo como ele correspondeu, fala demais nas nossas vidas. E daí, um outro livro que me ajudou demais é esse aqui. Foi escrito por um cardeal chamado Vantuan. E talvez alguns conheçam a história dele, que é o que ele conta nesse livro, de quando ele pregou o retiro para o Papa João Paulo II e para a Cúria Romana, contando a vida dele e tudo mais. Ele ficou 10 anos preso. Ele era bispo no Vietnã e o regime, contrário à igreja, o prendeu. E muitos desses anos, se eu não me engano 9, ele ficou preso em solitária. Então aqui ele conta como foi viver todo esse tempo sozinho e buscar ali no pequeno de todo dia amar a Deus com aquilo que era possível. Então esse livro é muito legal. Chama Testemunhas da Esperança. É muito bom. Uma outra coisa que eu gosto demais é ler o que as pessoas, né, que conviveram com santos falaram a respeito delas. E hoje em dia dá pra fazer muito disso no YouTube, né? Graças a Deus.
E daí, esse livro aqui sobre João Paulo II é uma dica muito boa, gente. Chama Ao Lado de João Paulo II. O que dizem seus amigos e colaboradores. Então, o cardeal que trabalhou com ele, o fotógrafo dele, o secretário, os colaboradores, o próprio Papa Bento XVI, os amigos, né, do tempo da Polônia ainda, contando como era ele. A gente vai vendo que ser humano sensacional, mas tão gente, né, tão humano, tão normal. Então isso ajuda demais. E daí agora o último santo aqui que eu queria falar do santo, antes de entrar em outro tipo de literatura, que eu achei esse livro num sebo, quando meus pais moravam na cidade de Cruzeiro, que é uma cidade super pequena, e eu li ele numa sentadinha só, né, que é fininho, que chama Bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, Eucaristia e Pobres. E daí que eu comecei a conhecer mais esse santo incrível e maravilhoso, e que eu li já muita coisa em português sobre ele, li bastante coisa em italiano também. E o melhor dos livros que eu acho sobre ele, não sei se o Rafa tá aí ainda, né? Não é merchan, é esse aqui, escrito pelo Rafael Taniguchi, Meu Amigo Frassati, da editora Cultor de Livros. Então aqui tá transbordado uma vida de aprofundamento sobre o Frassati, mas vivida na vida do Rafael Taniguchi, dá para perceber isso quando a gente lê. Então é um livro muito bom, um santo jovem, bem alegre, ele é sorridente, e que também me ajudou muito a ver a santidade no concreto da vida, sem aquelas beatices, sabe? Aquelas carolices de quem é santo. Não, é uma vida mesmo muito bem vivida, né? Como o Frassati dizia, uma vida que foi vivida sem fingir que se vive. Então recomendo demais. Uma outra coisa que me ajuda muito é rezar com os santos. Então, não só ver a vida deles e ver o que pode iluminar a minha, mas também aprender a rezar como os santos rezavam. E uma coisa que me ajudou muito, acho que foi em 2013, que foi o ano... Todo ano eu consagro a intercessão de um santo. Então, 2013 foi o ano de São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia. E daí todo dia eu ia fazer adoração e eu levava esse livro, Flores da Eucaristia, que ele tem uma meditação eucarística para cada dia do ano. Então todos os dias eu ia para adoração e eu rezava, eu meditava com São Pedro Julião Eymar. Isso transformou a minha vida eucarística, foi muito, muito, muito bom mesmo. E daí uma outra dica nesse sentido de meditação, né, tem a Imitação de Cristo, que o cara não é um santo, né, canonizado, quem escreveu, e que é um livro assim que pode, dependendo da pessoa que lê, começar a gerar escrúpulos, uma mentalidade negativa. Só que o que eu gosto dessa edição aqui que me ajudou muito, tem textos de São Francisco de Sales a cada texto da imitação. Então eu li a imitação e li a Francisco de Sales junto, então isso me ajudou muito também a ir rezando e a meditando aquilo que eu precisava de crescimento espiritual. E daí o principal, né, na minha vida, assim, que transformou mais profundamente a minha vida de espiritualidade é a Filoteia de São Francisco de Sales. Não é à toa que eu tenho falado tanto a respeito dela, que eu considero que é um caminho de 5 passos para alcançar a santidade, do sair do zero até chegar em algum lugar. Então é um livro que todas as vezes que eu leio qualquer trecho, eu sou convidada à santidade. Então eu recomendo demais, independente do estágio da espiritualidade de cada um, que leiam, que rezem, que estudem a Filoteia de São Francisco de Sales. Agora, até aqui eu falei, né, livros dos santos e sobre os santos. Então ali é nível 1. Qualquer um que quiser pegar esses livros, com certeza vai ser muito edificado e vai poder crescer na espiritualidade e tudo mais. Só que eu percebi o quê? Que muitas vezes a gente nem sabe o que é a santidade, não sabe como buscar ou não entende como viver essa vida, né? O mecanismo espiritual por trás de tudo isso. Então, uma dica que pode parecer básica e óbvia e que serve para o tema da santidade, mas para todos os outros temas que a gente tem dúvida sobre a fé católica, que é, gente, ler o catecismo da igreja. Eu ouvi já 4 homilias desse final de semana, né, sobre a solenidade de todos os santos. Então, ouvi boas e outras nem tanto. E teve uma das homilias que eu ouvi, onde reforçaram bastante uma questão dos santos,
mas não falaram nada nem da realidade de que a santidade é uma resposta de amor e nem da intercessão dos santos. Agora, se eu leio o Catecismo da Igreja Católica, se eu sei o que é santidade, o que é a comunhão dos santos e tudo mais, eu vivo bem o meu dia de hoje, sem ficar dependendo de homilia, etc e tal. Então, sempre que tiver um tema da fé católica que você fique querendo, né? Ai, tomara que a homilia seja boa para eu aprender sobre isso. Ou, nossa, para quem que eu pergunto a respeito disso? Em primeiro lugar, pergunta para a igreja, que é nossa mãe e mestra. Vê se ela já não respondeu sua pergunta no catecismo. Que é assim, uma coisa maravilhosa. E daí, agora, para a questão de vida espiritual, sabe aquele ajuste fino? Para quem toca violão, né? Aquela coxadinha que vai afinar o meio tom que tá fora. Eu queria recomendar 3 obras que são clássicos da espiritualidade, que podem nos ajudar muito. Talvez não seja para uma primeira leitura, num primeiro momento. Esse primeiro momento é Vida de Santo, é isso que fala conosco e nos ajuda. Mas já para um segundo momento, para um maior aprofundamento, o amado, o querido, o que tem feito tanta diferença também na minha vida, Compêndio de Ascética e Mística do Tanqueray, da editora Eclésia, esse aqui, mas tem de outras editoras. Eu comprei esse porque era o que estava em promoção na época. E aqui ele vai explicando o que é a vida espiritual em profundidade, as escolas de espiritualidade, o mecanismo do nosso coração para se unir a Deus. Então é uma coisa assim muito, muito, muito incrível. Eu pertenço a uma comunidade, né? E na nossa comunidade a gente tem lido e partilhado juntos. Então fez assim maravilhas. Aqui abri uma página que já foi lida e estudada, né? Tem feito maravilhas em nós a gente fazer esse estudo juntos. Compêndio de Ascética e Mística do Tanqueray. Então a gente fez a leitura do que são as virtudes, cada uma das virtudes e tudo mais. E eu tô mostrando aqui para quem pediu, né? Para mostrar mais. E a gente tem feito essa leitura e daí a gente vai vendo como que a gente é chamado a ser uma pessoa virtuosa, mas a gente ainda não consegue, por qual caminho a gente tem que tentar seguir, como crescer, foi muito bom. E daí aqui tem as 3 vias, né? Em primeiro momento, a via purgativa, que é esse caminho de purificação do nosso coração. Depois a via unitiva, que é quando a gente une o nosso coração ao de Deus, a via iluminativa e tudo mais. Então o Tanqueray ele vai explicando tudo isso aqui. E ele é muito concreto, ele dá muitos bons exemplos. Então é muito bacana. E daí aqui eu usei o termo, né? O Tanqueray fala das 3 vias e tudo mais. Que na realidade o grande nome que fala das 3 vias é o Padre Garrigou-Lagrange, que é este livro de 2 tomos chamado As 3 Idades da Vida Interior. E esse livro eu ainda não comecei a estudar de verdade, né? Porque eu tô no Tanqueray, mas é uma ótima pedida também para quem quiser se aprofundar. E uma dica talvez, né? Um esclarecimento. Muito daquilo que o Padre Paulo Ricardo fala de espiritualidade e tudo mais, quem sempre ouve vídeo do Padre Paulo, os cursos dele de espiritualidade, vão ver que ele sempre fala do Padre Garrigou-Lagrange. Padre Garrigou-Lagrange. Então, em geral, a base que ele usa é esse livro aqui, que tem 2 volumes. Então, As 3 Idades da Vida Interior. Quem quer crescer em santidade, quem quer se aprofundar, entender mais sobre isso, ajudar na formação de outras pessoas, vale a pena o investimento de ter na própria biblioteca isso aí. E a outra obra clássica, assim, que vale demais ter, é A Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Antônio Royo Marim. Isso aqui é um catatauzinho, né, gente? Só pegar com as 2 mãos para não deixar cair aqui. E ele é um livro parecido com o do Lagrange, parecido com o do Tanqueray, e que vai esmiuçar tudo aquilo que é a realidade da vida espiritual, da vida interior, e vai explicando teologicamente as coisas. É um livro que não é simples de ser lido por uma pessoa que nunca estudou nada da igreja. Por isso é bom já ter visto as coisas no catecismo, ter alguma noção, e daí aprofundar, porque ele usa termos filosóficos, teológicos, mas para quem quer aprofundar é maravilhoso. E para quem tem dificuldade, né, e acha que já enfrentar
toda a teologia da perfeição cristã de uma vez só é muito, o que aconteceu de bom aqui no Brasil é que fizeram um compêndio. Olha que belezinha. Ser ou não ser santo, eis a questão, que é o compêndio desse livro gigante aqui. Então, quem quiser começar a ver o que o Padre Roio Marim falou sobre a santidade, o que é a perfeição cristã e tudo mais, tem essa opção desse livrinho aqui, também é da editora Eclésia, ó, que é bem mais fininho. Então, ajuda demais. Então, essas são as dicas que eu queria dar para vocês sobre livros que podem nos ajudar na nossa espiritualidade, né? É lógico que tem muitas outras opções, se for ver o que as pessoas falam, nossa, tem dicas maravilhosas e incríveis. Só que eu quis dar como dica para vocês aquilo que fez a diferença na minha vida, né? E aquilo que faz, né? Porque são leituras que eu mantenho sempre junto de mim e tudo mais. Então, isso que eu queria de dica de livro é isso aí. Eu vi que teve gente que colocou, né, que foi ler a Filoteia e gostou demais, que eu dei a dica. As mulheres lá da comunidade Mulher Virtuosa, que nós estamos lendo, né, estudando juntas. E é isso aí, pessoal. Vamos tendo boas leituras. Agora eu vou começar a ver as perguntas que mandaram para mim na caixinha. Mas se vocês tiverem perguntas para fazer, comentários ou alguma coisa, eu vou mandando aqui nos comentários mesmo, que daí eu já vou respondendo e comentando junto, beleza? Uma primeira pergunta foi sobre a santidade, se ela é feita de atos, no que ela se constitui, se é a ação de Deus em nós. Então eu não sei se já ficou suficientemente respondido, né, na abordagem que eu fiz logo de início, mas a santidade ela é um dom e uma graça de Deus. Sem a graça de Deus, não tem como a gente fazer nada de santidade, porque Deus é a origem e a fonte de toda a santidade. E também, por que não dizer, né, a finalidade da nossa santidade. Então, a santidade, ela provém de Deus, da graça de Deus. Só que a graça de Deus, ela é derramada sobre os nossos corações e ela frutifica conforme a nossa docilidade, a nossa acolhida. Então, por que tem tanta gente que vai à missa aos domingos, mas tanta gente continua com o coração duro? A Eucaristia é mais Eucaristia para um do que para outro? Não, Eucaristia sempre e para todos, plenamente. A questão é, alguns acolhem a graça de Deus na Eucaristia de um modo mais pleno, de um modo mais dócil. Outros mantêm o coração duro. Por isso, então, a Eucaristia faz menos a diferença na vida dessas pessoas. Então, é uma realidade que vem de Deus, a santidade, mas que precisa da nossa resposta. E aqui pergunta, né, se ela é feita de atos ou não. Eu diria que de atos de amor. Se você está com o seu coração direcionado a Deus, as suas atitudes vão buscar sempre como um imã, né? Estarem voltadas a Deus. Então, esses atos, sim. Não é que seja um ato de fazer ou não fazer aquilo, pela simples atitude. Mas é muito mais pela motivação e pelo afeto que você coloca naquilo que você realiza. Então, nos atos de amor, aí pode estar presente sim a santidade. Daí eu vi, e foi bom que eu ouvi, não só agora, né? Eu vi logo que eu ia entrar aqui, que perguntaram, né? O Luigi, não sei se ele ainda tá aí ou não, qual foi meu primeiro santo de devoção. E daí, ainda bem que tava aqui, ó, na prateleira de trás, eu achei, isso talvez ninguém saiba, né? Acham que eu já comecei com Dom Bosco, mas olha quem foi meu primeiro santo de devoção. Santa Edviges. E esse é o livro original da minha primeira devoção. Olha a minha letrinha escrevendo a quem pertencia o livro. Maria Teresa Cardoso Freire da Rosa. Sei lá, eu devia ter uns 6 anos de idade, né, para ter essa letrinha. O endereço de onde eu morava na época. E é um livrinho de novena de Santa Edviges. E foi minha primeira devoção. Tipo, pode parecer um negócio muito avulso, e realmente foi, porque a tia da minha mãe, que morava com a minha avó, onde eu sempre ficava e era muito próxima, era muito devota de Santa Edviges. Era o santo que estava lá representado numa imagem. Então, sempre eu ouvia qualquer coisa apertar na família, essa minha tia sempre estava próxima a Santa Edviges. Então, e Santa Edviges é do dia 16 de outubro. E o meu aniversário é 17 de outubro. Então, conciliaram, né, essa devoção de ser presente ali, de ser próximo ao meu aniversário,
para que então fosse minha primeira santa de devoção. Mas era uma devoção pobre, eu posso dizer, porque eu não sabia a vida dela, ainda não sei muita coisa. Era uma devoção mais de ter uma referência de um protetor no céu, alguma coisa assim. Não era uma devoção mesmo. Devoção grande mesmo, dessa de querer saber a vida, de querer imitar as virtudes, de recorrer buscando, né, a intercessão, foi Dom Bosco. Eu não sei se eu posso dizer que foi Dom Bosco. É Dom Bosco, é o primeiro e se mantém, né? Outros vão se achegando, mas aquilo que é Dom Bosco na minha vida ainda não foi superado. Tanto no gosto de saber a história, de entendê-lo, quanto no contar com a intercessão paterna dele. Como os exemplos dos santos influenciam no meu caminho com Deus. Eu sou uma pessoa tremendamente influenciada pela vida e pelos escritos dos santos. Eu não sei se vocês conhecem a história de Santo Inácio, né? Ele não era de Deus, ele era bem orgulhoso, bem nada a ver assim com religião, até ele teve um grande ferimento na perna, e enquanto ele estava ferido, ele queria ler livros, né, romances, livros de cavalaria e tal, e a cunhada dele só deu para ele vida de santo e sobre Jesus. E como ele estava lá convalescente há muito tempo, ele acabou lendo. E conforme ele lia, ele falava: mas se Francisco de Assis fez isso, por que eu não posso fazer? Por que São Domingos fez isso e eu não faço também? Então, esse lado inaciano eu tenho muito na minha vida, de então olhar a vida dos santos e falar: mas se Dom Bosco fez isso, por que não eu? Se Francisco de Sales, se Frassati, se João Paulo II fizeram isso, por que não eu? Então, e também ter sempre a referência de: se Deus fez isso na vida deles, por que não na minha? O que a minha vida é pior que a deles para que Deus não possa agir? Então, de sempre ter essa alta medida, tanto de onde eu posso chegar com a graça de Deus, quanto daquilo que Deus pode realizar na minha vida. Então, os exemplos dos santos me influenciam demais, demais, demais. E aqui uma partilha, né? Abrir meu coração, me expor. Essa semana passada eu estava muito irada com uma realidade. Uma realidade só, com todo o resto estava em paz, mas tinha uma realidade que eu estava muito irada. E daí eu fiz terapia, daí eu lembro que a última frase que a psicóloga me disse foi: mas você ainda tá brava, né? Eu falei: tô. E daí acabou a terapia, e daí eu olhei pra cima, tá sendo online, né? No meu quarto, na minha prateleira, tem uma imagem de São Francisco de Sales, uma estátua dele. E daí, ele foi um santo irado, mas é o padroeiro da mansidão. E daí eu tinha acabado de responder pra pessoa a quem era dirigida toda a minha ira, falando: ó, na outra semana a gente conversa. Não é nem nessa semana, nos próximos dias. Daqui, vamos, sei lá, uma semana, 10 dias. Porque eu queria ter tempo de trabalhar a minha ira pra daí resolver a situação. Só que, na hora que eu vi São Francisco de Sales ali em cima, eu pensei: São Francisco de Sales, ele não é o padroeiro da mansidão, porque ele esperou a ira dele passar para então ele ficar manso. Ele é o padroeiro da mansidão porque na hora que ele estava pé da vida, ele sorria e era manso com as pessoas, embora ele arranhasse a mesa dele por baixo. Então não é que ele não tinha ira e ficou manso. Enquanto ele está virado, ele buscava ter mansidão e amor para com o próximo. Então, daí eu falei: meu Deus, eu tô irada, eu vou ficar esperando eu não ter ira para eu enfrentar a situação? De jeito nenhum. Se Francisco de Sales conseguia, eu tenho que tentar. Não vou dizer que eu já vou conseguir, né? Mas eu tenho que tentar já enfrentar a situação durante a ira, para aí eu ter a mansidão. E foi a minha melhor opção. Se dependesse de mim ou daquilo que foi fruto da minha terapia, eu ia ficar amargando a situação ainda mais uns dias até eu querer enfrentar. Mas foi olhar o modelo do santo, doutor da mansidão aqui, ó, Francisco de Sales, que eu falei: por que não tentar? Vamos tentar dar um passo na direção da santidade. Então, eu sou influenciada pelos santos nessas pequenas coisas do dia a dia, não é só nas grandes não, é no pequeno mesmo, ó. Isso dava certo, não dava certo. Eu lembro que teve uma época que para eu ir pra missa eu tinha que andar bastante, dia de frio e tudo. E eu tinha lido que São Domingos Sávio andava não sei quantos quilômetros na neve
e ainda chegava mais cedo e ficava do lado de fora, ajoelhado na porta da igreja, esperando abrir para ele poder ir para a missa. Eu falava, meu Deus, aquela criança fazia isso, quilômetros na neve. E eu, grande já, no asfalto, sem neve, não posso andar um pouco, não posso dormir menos para ir à missa. Então, são nessas pequenas coisas que os santos vão me moldando em tudo isso. Eu não sei se mais gente quer mandar mais alguma pergunta aí para falar assim, sobre a santidade. Eu vi que ele tinha mais coisa também. Enquanto vocês mandam, eu vou responder mais uma que eu vi que tem ali também, que é se eu recorro a diferentes santos de acordo com os problemas, né? Com as coisas assim. Então eu não sei pensar a esse respeito, porque eu não refleti ainda, acho. Na realidade, a minha relação com os santos não é só uma relação de me dá uma graça que eu tô precisando, me dá uma graça que eu tô precisando. É realmente de uma amizade, de saber que estão presentes na minha vida e que eu posso contar com eles para tudo. Então, não é que eu falo, agora eu preciso rezar para isso, vou recorrer a tal santo. Mas algumas vezes, dependendo da situação, eu falo, nossa, isso aqui é a cara do tal santo, né, interceder. Tem muito a ver com o que ele viveu, com o que ele pregou, com o que Deus fez na vida dele. Então, acho que ele vai ser mais de acordo. Então, sobretudo para as outras pessoas. Problema em família, casamento dos pais. Eu falo, reza com São João Paulo II. Porque eu já vi ele fazer maravilhas intercedendo dessa forma. Para jovens que têm pais com problemas, né, e se sentem mal na relação familiar, eu falo, reza com o Frassati. Ele também teve bastante dificuldade de não ser compreendido e apoiado em casa. Então, algumas coisas assim, sim. Agora, pessoalmente, no meu dia a dia, eu tento manter muita proximidade com São Francisco de Sales. Mas não é de eu ficar rezando, nem sei como é a oração oficial São Francisco de Sales, não sei nada disso. Mas é de manter sempre, como eu falei, né? Tô irada, olhei pra ele e já sei o que eu tenho que fazer. Então, de contar com o auxílio, com a ajuda dele em tudo. E daí, agora os dois que eu mais rezo mesmo, assim, de ter junto, de pegar a relíquia, levar pro meu criado mudo ali pra dormir perto de mim, né? Pra eu dormir em oração, os tendo perto, velando por mim e tudo. Sem dúvida alguma é Dom Bosco. Mas não é que eu fique, meu São João Bosco, faça isso por mim, eu preciso de uma graça, cuida disso, cuida daquilo. Não é. A minha relação com Dom Bosco é muito de filha mesmo, de falar, Dom Bosco, você sabe de tudo. Você tá aí com Deus e sabe que é melhor, então cuida de mim. A minha relação com Dom Bosco, minhas orações com ele são muito filiais. Então é muito mais uma entrega de vida que um pedido para cada situação. Agora, quando eu preciso rezar por uma situação especificamente, alguma coisa assim, daí eu vou, acho que tá desse lado aqui, ó, Santa Terezinha. Daí eu vou rezar a novena de Santa Terezinha, daí eu rezo a novena inteira em um dia só, as 9, né, vezes. E daí a relíquia vai pro meu criado mudo, a relíquia vai pra minha mesa de trabalho, a relíquia vai comigo fazer adoração, a relíquia se mantém comigo, eu vou rezando com Santa Terezinha. Então eu faço caminhada rezando terço de Santa Terezinha. E quando eu preciso assim de uma coisa em específico mesmo, em geral é mais a ela que eu recorro. Então, do que eu queria partilhar com vocês é isso, gente. Não sei se vocês querem perguntar sobre a vida de algum santo. A gente tem mais uns 5 minutos aqui ou 10. Querem fazer alguma pergunta de espiritualidade, alguma coisa, vão mandando aí que eu vou ver se já tem aqui alguma coisa que vocês já tenham pedido. A primeira coisa que eu vi, Dom Bosco maravilhoso. Isso aí eu e o Luigi a gente concorda demais, né? Gênio forte, fortíssimo, gente. E o que é interessante de ver nos santos é justamente isso, que eles não mudaram o temperamento que eles tinham. Se a gente for ver todo, no caso, né, Dom Bosco, Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, santos tão coléricos, tão inflamados, tão cheios de força e que por vezes foram desordenados, quando eles se encontraram com Deus e começaram a ser dóceis à graça, quando eles começaram a tentar direcionar a vivência deles para o amor de Deus, olha o que esses homens fizeram. Santo Inácio mudou o mundo, ele não mudou só a igreja, mas com esse ímpeto, com essa força interior de alguém colérico. Olha Dom Bosco e Francisco de Sales o que fizeram, né? Tem uma passagem de Dom Bosco sobre o temperamento dele que eu gosto demais, que está no livro Profundamente Homem, Profundamente Santo, que diz o seguinte: Dom Bosco um dia falou para os meninos deles: vocês acham que quando vocês me desobedecem ou fazem as coisas erradas,
eu não sinto dentro de mim que o meu sangue ferve. E é como se um formigueiro viesse. Eu falei, meu Deus, esse santo é muito humano, né? Muito normal, como nós. E profundamente homem, como é o subtítulo do livro, mas também profundamente santo. Porque daí ele diz, mas neste momento eu penso, vai adiantar alguma coisa eu brigar com eles agora? Eu brigar não vai fazer com que aquilo que não foi feito seja feito. E nem vai consertar o que está errado. Então eu espero a minha ira abaixar para depois eu poder corrigir vocês. Então não é que Dom Bosco não tinha um temperamento forte depois dele ficar sendo muito de Deus. Ele continuou tendo esse temperamento muito forte. Mas neste temperamento fortíssimo, ele fazia opções violentas para que em cada situação ele refletisse o Evangelho de Jesus, para que em cada situação ele manifestasse o amor dele a Deus, que também era manifestado pelas pessoas. Então, muita gente fica vendo, né? Tipo de temperamento, questões de autoconhecimento, né? São muito boas, mas nenhuma delas é muleta ou desculpa para que a sua busca por santidade seja uma violência contra tudo aquilo que é desordem do seu coração, que é a inclinação ruim que você traz dentro de você. É que eu sou colérico, eu tenho raiva mesmo. Fique tendo raiva mesmo, mas use a sua raiva para o bem. Olha o que Santo Inácio fez, olha o que Francisco de Sales fez, olha o que Dom Bosco fez. Coléricos, cheios de energia interior, mas direcionaram para amar, para servir, para edificar o reino de Deus. Então o pessoal mandou oi aí, pessoal da comunidade Mulher Virtuosa, né? Um abraço para todo mundo. Sobre, né, não saber as orações de cor e rezar na intimidade. Na realidade, as fórmulas de oração são importantes, são boas, mas a gente não pode ter apego a elas. Elas servem para que a gente saiba, talvez tenha uma inspiração de como recorrer, como rezar. Em alguns casos, orações como a Ave Maria servem como um pano de fundo para ir nos levando a meditar os mistérios da vida de Cristo, meditar alguma coisa, mas a oração mais perfeita acaba sendo aquela que é a mais sincera do fundo do nosso coração, né? Então a gente não precisa falar, meu Deus, eu queria ser devota de São Francisco de Sales, onde tem uma oração. Eu posso falar, São Francisco de Sales, quero ser sua devota, me ajuda, isso, aquilo, não sei o quê, conversar com ele. Cada dia rezar uma coisa diferente, ou rezar todos os dias a mesma coisa, isso não é o mais importante. O importante é a gente ter essa relação de amizade realmente, de filiação, de proximidade com os santos, né? Com Deus, acima de tudo, lógico, mas com os santos enquanto auxílio para a nossa relação com Deus. Eu já fico feliz, que gente aqui falando que já tem santo de devoção, mas está aprendendo a admirar Dom Bosco, Francisco de Sales e Santa Teresinha. E o Frassati, então são os meus preferidos. Padre Pio eu não ligo muito não, viu? Mas se você tá gostando, vai fundo, ele é maravilhoso também, mas não é uma devoção minha. Então, gente, o que eu queria partilhar com vocês hoje era mais isso mesmo, só para não deixar passar em branco a solenidade, né? Eu vou deixar salva essa live aí. Quem não viu o começo, for ver depois, quem tiver dúvida ou sugestão, manda por DM, manda em comentário. Se vocês quiserem que eu faça mais esse tipo de live sem preparação, né, só falando de peito aberto, discorrendo sobre um tema ou testemunhando essa realidade da minha vida, vocês avisem que a gente vai fazendo. Eu queria ter feito, né, no dia 12 sobre Nossa Senhora, sobre o Tratado de São Luís e tudo mais, não consegui, no dia não estava passando muito bem. Mas se vocês quiserem, de repente dá pra gente sempre fazer umas coisas assim, domingo à tarde, sábado à tarde, de sentar e conversar sobre um tema de espiritualidade. E daí eu consigo me preparar mais, né, no sentido de abrir caixinha de pergunta antes, para dar mais tempo de vocês poderem mandar as perguntas e tudo mais, porque hoje eu só lembrei de fazer isso 15 minutos antes, e agora não dá pra ficar acompanhando muito. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso mais vezes. Quem super topar, como o Luigi colocou aí, a gente colocou com certeza, live sempre, manda sugestão de tema também, porque eu não prometo falar coisas como aulas, né? Tipo, estudei, vejam só, discorrer o tema.
mas pra gente trocar ideia dá, e também dá pra chamar amigos, né, pra trocar ideia, entrar aqui na live, falar, né, testemunhar, aprofundar algum tema. Então, se quiserem, depois manda também por DM. E é isso aí, pessoal. Que todos os santos do céu roguem por nós, pelo nosso caminho de santidade. Que a gente possa cada vez mais ter amigos no céu, ter os santos como essas pessoas amigas, que sirvam para iluminar o nosso caminho, para direcionar os nossos passos, para inspirar a nossa generosidade na nossa doação de vida a Deus, por amor, sempre o amor. E uma última coisa que eu queria dar de dica: muitas vezes a gente começa a querer fazer as coisas por Deus, a querer buscar a santidade e tudo mais, e a gente pode incorrer em escrúpulo, que é ficar com sentimento de culpa de não ter feito o que era perfeito, ou de achar que as coisas têm que estar muito dentro de uma regra e tudo mais. Queria só dar uma dica: tudo aquilo que é de Deus deve acontecer na liberdade, por amor, e tem como fruto a paz e a alegria. Se você faz algo que diz que é por Deus, mas você não se sente livre fazendo, não faça, porque é na sua liberdade que Deus quer. Se você faz algo que é livre, mas a motivação não é o amor, também não é legal. Você tem que fazer com a motivação do amor. E depois que você faz, você tem que observar: você está se sentindo em paz e feliz com aquilo? Ou você está se sentindo pesado, meio oprimido, de nossa, eu fiz o que eu devia, meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada aí também. Porque tudo aquilo que é de Deus, guarda aí. Na liberdade, no amor, alegria e paz. Se faltar uma dessas coisas, a gente tem que rever aonde que está em falta o nosso modo de agir, de sentir, de pensar, de viver a nossa vida com Deus. Então sempre liberdade, amor, alegria e paz. Beleza, gente? Então fiquem com Deus. Lembrem de hoje, então, procurar algum filme, alguma entrevista, algum livro sobre algum santo para você ler, aprofundar na vida de santidade, que com certeza esse é o melhor dia do ano para fazer essa experiência. Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado por todo mundo aqui, e eu conto com as orações de vocês. Contem com as minhas orações hoje, de modo especial aqui com todos esses amigos do céu, para que eles nos ajudem a viver sempre, como dizia a Beata Maria Corsini, olhando do teto para cima, como dizia o Frassati, mirando sempre verso alto, as coisas do alto. Até mais, gente!